sou Luciano Duarte, seja muito bem-vindo ao BioArte. Hoje eu vou modelar a vilã de 101 Dálmatas, que nesse mês ainda, no dia 3 de junho, ela protagonizou o filme dela, Cruella. Que inclusive estava em um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema, se não o primeiro, que foi 102 Dálmatas, que lançou em 2000, 22 de novembro. E convenhamos que a Cruella não é lá uma das pessoas mais boazinhas. Afinal, ela quer matar 101 cachorrinhos dálmatas para poder fazer casaco de pele. Isso é inadmissível. E como todo bom vilão da Disney, ele tem que ter um passado trágico e uma infância péssima para poder justificar minimamente um pouco da sua maldade. Mas apesar do filme mostrar justamente esse passado trágico, ele também mostra que a Cruella não necessariamente é malvada por esse passado, e sim que ela já tem essa maldade dentro dela. Talvez não tão malvado assim quanto a gente espera, mas dá pra ver que em alguns momentos ela tá inclinada a fazer coisas ruins, e tanto a gente quanto os amigos dela percebemos que ela tá indo pra um lado muito sombrio, e a gente torce pra que ela não vá por esse lado. Mas mesmo assim a gente torce por uma vilã em um filme onde ela é protagonista. E é clássico da Disney fazer isso com a gente. Mas esse canal sabe pouco sobre filmes e sabe um pouquinho mais sobre ciência. Portanto eu pensei em algum tema da ciência que eu pudesse trazer aqui para poder abordar e que fizesse sentido com o filme. Aí eu lembrei que esse filme ele é um filme criado para ser muito estiloso. E tanto a protagonista quanto a vilã da vilã, no caso a baronesa do filme, se é que a gente pode chamar de vilã, porque ela é a vilã de um filme de vilã. Mas enfim, as duas são estilistas, que são basicamente as duas protagonistas do filme. Ah, tirando o cachorrinho Pinscher, porque sem dúvidas ele é mais protagonista até do que a Cruella. Fazendo então um paralelo, todas as roupas do filme, ou elas são preto, ou são branco, ou são vermelhos. Então tem uma paleta de cores muito própria do filme. E eu pensei, o que torna essa paleta de cores especial? O que faz com que uma pessoa consiga perceber a cor de uma peça? E o que ela sente nisso? Afinal, será que todo mundo enxerga a mesma cor? Já parou pra pensar nisso? Bom, para poder a gente entender um pouquinho mais sobre as cores, a gente vai voltar lá no passado, lá na época de Aristóteles, onde eles pensavam, na verdade, Aristóteles pensava que as cores elas eram intrínsecas a um objeto. Então, se você tá aí com uma camisa vermelha e você olha para ela e você pensa, essa camisa é vermelha. Mas na verdade não é bem assim. Vermelho é a cor que ela reflete. Então, na verdade, essa cor não pertence a esse objeto. Essa cor que você está enxergando, na verdade ela pertence à luz. É isso que a gente já sabe hoje em dia, que a ciência já avançou um pouquinho. Mas na época, todo mundo acreditava, e até algumas pessoas hoje ainda acreditam, que a cor ela pertence ao objeto e não à luz. E foi o Leonardo da Vinci que trabalhava com cores, então certamente ele tinha experiência com as tinturas. E foi ele quem disse que a cor era da luz e não do objeto. E um pouquinho mais à frente, quando Isaac Newton chegou, ele criou alguns experimentos que comprovam que a luz realmente é a possuidora das cores. E tem um experimento muito famoso que é o prisma das cores de Newton, que é quando você pega um prisma, geralmente tem um formato de uma pirâmide, né? E você joga uma luz branca nesse prisma, do outro lado sai um arco-íris. Sai todo um espectro de cores que a gente consegue enxergar. E é esse mesmo fenômeno que acontece na quina de um vidro, por exemplo. Ou então quando o sol bate nas nuvens e forma um espectro, que é justamente o arco-íris que a gente enxerga no céu, quando está meio chovendo e sol ao mesmo tempo. Porque a gente precisa da luz para poder refletir nesse material que está suspenso, e através desse material, dessa refração que acontece, forma um arco-íris. Uma coisa que eu aprendi na escola, que ainda hoje eu utilizo muito, é a junção das cores primárias. Porque a gente sabe que, se você não sabe, eu vou te contar agora, que o vermelho, o amarelo e o azul,
Eles são a base para poder formar qualquer cor que você queira. Então, quando eu vou comprar corante para o biscuit, por exemplo, eu não compro 50 cores diferentes. Eu compro só essas 3. O amarelo, o azul e o vermelho. Porque aí eu vou misturando, juntos também com o preto e o branco. Eu vou fazendo essa mistura de cores e eu consigo chegar em qualquer tom que eu quiser, só misturando essas cores. E isso também acontece na impressora, por exemplo. A impressora ela só usa 3 cores na parte colorida e uma cor na parte preta e branca. Porque ela usa a tinta preta e a ausência de preto é justamente o branco, no caso do papel, né? Na parte colorida, ela usa as cores primárias. E uma coisa que eu já fiquei me questionando muito é que em computadores, televisão e esse tipo de material, eles não usam o amarelo, eles usam o verde. Eventualmente, quando eu assisti algum vídeo científico na internet mostrando os pigmentos que eram usados na televisão, ao invés do amarelo, eles usavam o verde. E eu ficava me perguntando o porquê dessa mudança no tom das cores primárias e como que isso dava certo. E foi aí que eu descobri que existiam 2 tipos diferentes de cores primárias. As cores primárias aditivas e as cores primárias subtrativas. As cores primárias aditivas são aquelas que, quando a gente une todas elas, elas formam o branco. E as cores primárias subtrativas são aquelas que, quando a gente une todas elas, ela forma o preto. É isso que acontece, por exemplo, quando eu estou fazendo biscuit e eu misturo todas as tintas, elas acabam virando preto. Mas, quando a gente está vendo televisão, por exemplo, a gente está vendo as cores aditivas. Quando você tem uma tela branca, significa que todos os pixels estão ligados. E quando você tem uma tela vermelha, só os pixels vermelhos estão ligados. É a mesma coisa com verde e com branco. Quando é amarelo, por exemplo, você liga o vermelho junto com o verde. Como elas são aditivas e não subtrativas, a junção delas vai virar o amarelo. E a mesma coisa, vermelho com azul, por exemplo. A junção dos dois vai gerar o rosa. Isso é o contrário do que acontece com as cores subtrativas. Se você juntar o azul ciano junto com o rosa, por exemplo, você vai ter um azul mais escuro. Mas nas cores aditivas, se você juntar o azul com o vermelho, você vai ter o rosa. Bom, agora que a gente já sabe como as cores funcionam, a gente tem um mundo inteiro de possibilidades para poder comentar aqui. Mas eu queria comentar principalmente sobre uma coisa relacionada à biologia. E assim como a Baronesa e a Cruella são especialistas em colocar cores nas coisas e se vestir fashion, assim também é o mundo dos animais. Não é à toa que a Cruella quer justamente pegar essas peles de animais, que é uma característica muito forte da Cruella, principalmente nos filmes antigos, que é sempre andar com uma pluma, com uma pena, com um pedaço de animal, de alguma forma, porque esses animais, eles já têm esse padrão de coloração há muito tempo. Isso porque a evolução trabalhou muitos anos para poder conseguir fazer com que o animal seja bem colorido para poder atrair um outro animal. E fazer com que esses 2 animais juntos consigam reproduzir. Ou uma coloração chamativa pode significar que esse animal é venenoso. Ou que esse animal ele não é palatável. E isso é um assunto para outro vídeo, porque tem muito papo pra gente falar sobre aposematismo, camuflagem e muitas outras coisas. Muito obrigado por ter assistido até aqui, fique agora com um pequeno cover meu, e até a semana que vem. Cruella de Vil, Cruella de Vil. If she doesn't scare you, no evil thing will. Just see her is to take a sudden chill. Cruella, Cruella de Vil. The color of her lips, the eyes in her stare. All innocent children had better beware. She's like a spider waiting for the kill. Look out for Cruella de Vil. At first you think Cruella is the devil, but after time has worn away the shock, you come to realize you've seen her kind of eyes watching you from underneath the rock. This vampire pad, this inhuman beast, she had to be locked up and never released. The world was such a wholesome place until Cruella